dia. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao canal Fominha. O canal Fominha agora diretamente dos estúdios, episódio de podcast de forma presencial, marcando uma nova etapa, uma nova era do projeto Fominha nas redes sociais. Eu sou Marcelo Vitor Bezerra e antes de mais nada peço para você, não custa nada, deixar o like, compartilhar e, claro, se inscrever no projeto Fominha nas redes sociais e seguir o perfil Fominha Oficial que está também no Kawaii, no TikTok e no Instagram. Pois bem, esse episódio aqui de estreia especialíssimo nos estúdios, eu conto aqui com a presença do meu pai, João Bezerra, que está aqui comigo. Tudo bem, João? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, meu filho. É um prazer estar aqui participando com você desse primeiro episódio aí. Espero contribuir da melhor maneira possível. Estou aqui para ajudar e contribuir com você. Aí eu falei que o episódio é especial e contamos aqui com um convidado especialíssimo, né? Cláudio Barbosa, jornalista, o mestre em Sociologia, CEO do Portal Único. E eu estava lendo, Cláudio, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu estava lendo também do Prêmio ESSO, que eu não sabia até então. Eu fui ler lá o seu perfil no Portal Único, aliás, acesse o Portal Único, o trabalho excelente do Cláudio Barbosa. Mas o Prêmio ESSO, que é o prêmio importantíssimo na categoria de comunicação, como é que foi essa trajetória da tua carreira? Como é que foi o início? Teve a passagem por Minas Gerais também, né? Muita Seja coisa. bem-vindo. Bem, primeiro, Marcelo, grato aí pela generosidade, né, de estar aqui presente. Prazer dobrado, né? Encontrar você, encontrar meu amigo João, uma pessoa muito querida, muito fraterna e amigo de tantos e tantos anos. Bem, a minha história, ela começa, é uma história longa, são 50 anos de jornalismo. Começa no seminário, na verdade, quando eu estudei, Seminário Redentorista em Belém. E eu já começava com 13 anos a trabalhar em jornal. Eu era o editor de esportes do jornal do seminário chamado Alvorecer. Depois, eu saí do seminário, vim para Manaus, minha família morava aqui, e fui estudar no Colégio Dom Bosco. Eu sempre gostei de esporte, jogava basquete pelo Rio Negro, ali com 16, 17 anos. Terminou que eu fui para a crítica, trabalhar com esporte aos 17 anos. E aí começou essa jornada, né? Primeiro como repórter de esporte amador, depois repórter profissional. E aí fui para outras motivações, depois Brasília, Belo Horizonte, retornos a Manaus. Minha vida sempre se dividiu muito entre Manaus, Brasília e Belo Horizonte. Prêmio ESSO foi o primeiro prêmio, eu ganhei 2 prêmios ESSO. E antes, assim, para entender o que é o Prêmio ESSO, hoje o Prêmio ESSO já não tem aquela importância que tinha, mas o Prêmio ESSO, né, era um Oscar, né, do jornalismo. E eu ganhei o primeiro prêmio com o trânsito de Manaus. Então você veja que em 1982 o trânsito já era algo complicado. Então eu fiz um trabalho de 3 meses para o Jornal A Crítica, pegando tudo que você possa imaginar em relação a trânsito, dando plantão em pronto-socorro para ver as vítimas que chegavam, conversando com motoristas que tinham sido vítimas de trânsito, pessoas que tinham perda de família. Então foi um grande levantamento. À época, o dono da Crítica, o senhor Humberto Calderaro, ele achava que não daria prêmio, porque ele achava que um prêmio para Manaus seria um prêmio sobre a Amazônia. Mas nós ganhamos aí o primeiro prêmio. Depois ganhei outro numa reportagem lá em Rondônia, ganhei outros prêmios também ao longo da carreira. Mas eu sempre entendi que os prêmios, Marcelo e João, sempre não é um trabalho individual do Cláudio, sempre representou um trabalho coletivo. Porque nessas reportagens, embora eu fosse o autor da reportagem, eu tinha um colega fotógrafo, eu tinha um motorista que me levava, eu tinha um diagramador que fazia essa página, que eram jornais impressos. Então eu sempre procurei trabalhar em grupos, reconhecendo a importância de cada um dentro de uma equipe. O que é, assim, nessa resposta do Cláudio, que é legal, que me chamou a atenção 3 pontos, né? Aos 13 anos, começou. Hoje é inimaginável alguém ter uma oportunidade assim, tão uma criança praticamente tendo essa oportunidade. Assim, a paixão pelo esporte e o basquetebol. Sim. Numa cena, acho que na época o Amazonas era até forte, né, Cláudio? Nessa época do basquete, né? Manaus é uma cidade assim de muitas histórias, né? E de muitas coisas que você hoje não imagina que aconteceram. Quando eu cheguei em Manaus, Marcelo e João, jogo de basquete era transmitido por rádio. Uau. Rádio Rio Mar, Rádio Baré, transmitia os jogos de basquete. E o que é interessante, as quadras eram de cimento, não havia ginásio. Né? A primeira tabela que a gente chama de fibra de vidro em Manaus foi no Olímpico, e quando a gente já jogava lá, no Juvenil do Olímpico. Até encontrei agora recentemente alguns colegas dessa geração, que era a turma do Dom Bosco que jogava no Olímpico. Então Manaus teve essa efervescência do basquete. Manaus trazia jogadores de fora. O Nacional contratava jogadores do Pará para jogar aqui, no basquete adulto. Depois, o basquete deu uma queda, foi a época do vôlei. Né? E aí tem as outras evoluções. Manaus também tem uma praça forte no handebol. Pois é. Né? Tivemos atletas, né, vice-artilheiros nacionais de handebol. No atletismo tivemos alguns destaques.
E assim, só que o esporte cada vez mais precisa de tecnologia e de investimentos, né? E se você não tem isso, você não tem o desenvolvimento. Eu lembro também do futebol também nos anos 80, né? Grandes jogadores passaram por aqui, né? Os times amazonenses, assim, com grande destaque. Sim, aí vamos para a memória. Porque a gente tem, João... Lá no passado. O Marcelo e João, a gente tem alguns momentos do futebol aqui. Vamos lá. Quando ainda criança, você tinha uns times assim, Nacional, Rio Negro, Fast, São Raimundo. Olímpico. E eram timaços. 3 irmãos que jogavam aqui. O Antônio, né? Exatamente, João. O Antônio, o Edson e o Zequinha. O Edson, um cracaço que jogaria em qualquer time, acho que nacional e até da Europa. Né? Eu acho. O Edson, um dia eu conversando com um colega... Mas os 3 seguiram a carreira, os 3 foram atletas... porque o pai dele, o senhor Petrúcio, só deixava jogar no time que contratasse os 3. Então, levava o Edson, mas tinha que levar o Antônio e tinha que levar o Zequinha. O Antônio era lateral direito, o Zequinha quarto zagueiro e o Edson jogava no ataque. Um cracaço. Dos 3, o Edson era o mais completo, né? Então, grandes jogadores. Essa foi uma fase que o Nacional tinha um Pepeta, um dos melhores ponta esquerda que eu já vi na minha vida. Que está aí para contar a história, né? Inclusive, empresário. Eu vi recentemente aqui no restaurante. Que é um cracaço. Pepeta é autor de um gol histórico no Maracanã, Nacional e Maringá. Fazendo uma preliminar da seleção brasileira. Sim. Nacional ganhou o jogo por 1-0, foi recebido aqui em carros de bombeiro, desfilou e tal. Então, essa é uma fase que eu lembro, né, da minha fase de vida aqui em Manaus, criança. Depois, você tem a segunda fase, quando o Nacional faz uma grande parceria com o Atlético Mineiro. Técnico Barbatana. E aí passa por Manaus quem? Paulinho Isidoro, Serginho Cerezo, né? Jogadores que chegaram na seleção brasileira. Então essa é uma outra fase. Rio Negro também, grandes fases. Era o clássico, né? Era o clássico, né? Aqui, da Barriga Preta. Barriga Preta você tinha aqui, Marcelo. E os bailes de carnaval também na sede do Rio Negro, tradicionalíssimos. Tradicionais. Eu e o João fomos a vários. Sim. Né? De smoke, hein, João? Segunda-feira gorda no Rio Negro. Exatamente. Era tradição. Né? Nós passamos por isso aqui, muito bom. Rio Negro na segunda e a Camélia, né? Que era no Olímpico. Grande baile de carnaval. No Olímpico. O Marcelo, eu não sou saudosista, entendeu? Eu lembro esses fatos. Mas dá aquela sensação, parece que o tempo era melhor, né? As coisas tinham mais talentos. Não, eu acho que o momento bom é esse. É o presente, né? É o presente. Eu sou assim, eu gosto das memórias, acho que são importantes ter essas referências, mas o momento que eu gosto é esse. É esse de estar aqui com saúde, conversando com você, conversando com o João, entendeu? Podendo sair daqui, almoçar com meu filho, com a minha filha, né? Tocar minha vida. Então eu vivo o momento presente, claro, celebrando o passado e sendo grato pelas oportunidades que tive. Entendeu? Então é assim que a gente segue. Não, e outro ponto interessante também, assim, ele falou do Dom Bosco, que meu pai também, né, passou pelo Dom Bosco, né? Eu estudei no Dom Bosco. Na época era o colégio, era referência, né? Salesianos, E tinha uma tradição... Só homens, né? Sim. Eram padres e era uma coisa bem disciplinada ali. Eu lembro muito bem, Cláudio, que nós fazíamos oração antes de entrarmos a Tinha um italiano, né? Sim, eram bem rígidos. Disciplina, né? Disciplina. E isso nos traz para a vida assim, presente ensinamentos. Né? Que nós hoje, graças a Deus, a minha formação lá, a gente tem família, tem filhos e tenta passar isso da melhor forma para vocês. E outra questão também, tu falou do prêmio lá em 82 do trânsito caótico de Manaus. Passados quase mais de 40 anos, foi resolvida essa questão? Manaus, mobilidade urbana, Cláudio. Você, uma bicicleta você chega a um dos temas que eu mais gosto, que está dentro da sociologia urbana. Por isso que eu fiz sociologia, mestrado, para tentar entender. E se você me perguntar... Fez aonde, Cláudio, o mestrado? Na UFMG, na Federal de Minas Gerais. E se você me perguntar o que é que mais me assusta hoje, a violência. E a violência está muito presente no trânsito. Está muito presente. Né? Eu tenho um carro grande, quer dizer, eu uso um carro grande preventivo, já como defesa. Meu carro é uma picape reforçada, então eu digo, uma espécie de trator. Né? Quem bater vai ter mais consequências do que eu. Infelizmente, você tem que adotar alguns procedimentos assim. Eu dirijo sempre na defensiva, João. Sim. Sempre na defensiva. E fico muito preocupado com meus filhos. Né, porque uma já dirige há muito tempo, né, a outra que mora em Belo Horizonte também, e o Pedro está começando. Então me preocupa muito, porque o trânsito, Marcelo, só piorou. E a educação, né, das pessoas. Muito ruim, né, muito ruim. As pessoas, é uma coisa irracional. Como eu ganhei esse prêmio e como eu tenho essa questão da observação,
o meu trabalho é muito feito em cima de observações. Eu sou uma pessoa que observo muito o trânsito, né? Como outras movimentações sociais. E o trânsito é impressionante como as pessoas dirigem de forma irresponsável, né? As pessoas não usam sinalização. A pessoa vai dobrar à direita, não dá a sinalização que vai dobrar à direita. Ela corta a frente, ela anda numa velocidade a 30, mas na faixa de esquerda, não anda na direita. Enfim, são inúmeras... Os motoqueiros também, motoqueiros. Né? Hoje, agora você tem esse fenômeno, vamos dizer assim, dos motoqueiros, que você tem que ficar muito atento, porque eles cortam, né, a tua frente, eles entram pela lateral. Já tive vários retrovisores quebrados, porque eles se metem nos corredores, né, mais difíceis. Então, piorou muito. O trânsito, olha, como eu falei para você, quando eu ganhei o prêmio, em 82, eu dei plantão na época. O único pronto-socorro que tinha em Manaus era do Getúlio Vargas. E eu dei plantão lá. Um médico amigo meu, doutor Tadeu, e quando eram 22 horas, ele falou: Cláudio, vamos dar um descanso aqui, está chovendo. Quando parar essa chuva, vai começar a chegar. Não deu outra. 1h da manhã, João, começaram a chegar as pessoas vítimas de trânsito. Pessoas com a cabeça quebrada, com braço, outros sem braço, com pernas. E eu fiquei pensando ali, se as pessoas que cometem essas loucuras no trânsito fossem punidas de forma exemplar, que tivesse que dar um trabalho voluntário por 1 mês, 1 ano, sei lá, 6 meses, num pronto-socorro, para atender pessoas vítimas do trânsito, talvez a gente começasse aí a frear um pouco disso. Porque, Marcelo, João, o carro é uma arma. Sim. É uma arma. E as pessoas têm que entender, né, que isso... há pessoas que acham que pelo fato de estar num veículo tem todos os direitos. Tem direitos e deveres. Né? Então, respondendo concretamente a tua pergunta, piorou muito, infelizmente. E tem a questão da lei seca também, parece que não vingou muito. Né? Infelizmente, não se vê mais em Manaus, pelo menos, Cláudio, eu que tenho andado aí, Marcelo, lei seca. As pessoas estão bebendo cada vez mais e saem à noite, como o Cláudio diz. Às vezes tem um pai de família numa parada de ônibus. Exato. Vem um cara que saiu de determinado baile e mata aquele pai de família. E isso, nós estamos à mercê, como ele diz. Você dirige, eu dirijo, ele dirige. E nós precisamos ter consciência de que a impunidade, ou seja, a certeza de que se eu atropelar alguém ou matar alguém, isso não vai me trazer consequências danosas, me favorece a praticar o delito. Então, a sugestão, eu não sei se o Cláudio concorda, é que nós tenhamos mais rigor em relação a esse tipo de motorista. Os próprios motoqueiros que estão expondo cada vez mais a vida deles e a nossa. Exato. Porque eles não obedecem nenhuma lei de trânsito. Infelizmente, a gente vê isso. É um iFood levando não sei o que, é o outro tendo que atender. Coitado, eles têm que cumprir horários e isso eles colocam-se em risco o tempo todo. Essa é a minha visão. Não, concordo plenamente, João. Eu acho, João e Marcelo, que é necessário você ter autoridade. Não é autoritarismo. Mas veja bem, se eu sou flagrado falando ao celular, dirigindo, eu, Cláudio Barbosa, tenho que ser punido exemplarmente. Eu teria e tenho que pagar uma multa muito alta, porque o que se vê é um absurdo. Mas tem aquelas pessoas que usam fone de ouvido, às vezes de ouvido e dois sentidos, comprovadamente, 2 sentidos não funcionam 100% ao mesmo tempo. Um vai prevalecer sobre o outro. Você está falando em determinado momento, por questões de segundos, você entra num túnel. Exato. Né? Onde a tua percepção passa a ser uma. E esse segundo ou alguns segundos podem ser fatais. Entendeu? Então, eu acho assim, que teria que ser uma lei exemplar. Né? Falou o celular, tem gente que fica teclando. Exato. Teclando. Eu conheço pessoas que dirigem teclando, passando mensagem. Quer dizer, há alguns anos, todo mundo vivia sem celular. Né? Hoje em dia, parece um monte de robô. Às vezes me parece zumbis. Né? As pessoas não conseguem mais estabelecer uma distância do aparelho. Né? Eu acordo muito cedo para fazer atividade física, já encontro gente andando no condomínio com o celular. 4 da manhã, 5 da manhã. Sobe, uma loucura, né? Aquela luz do rosto. Se tornam escravas, né? De verdadeiros zumbis. Então, é claro, tecnologia é legal, sim, favorece, é importante, mas com moderação. Aliás, uma coisa que me preocupa também é essa questão da violência no trânsito, porque não é que eu já presenciei, mas eu soube de relatos de amigos que já viu gente descer do veículo armado, né?
armado, enfim, entrou na frente ou não respeitou o sinal. Então, realmente, as pessoas perderam a noção realmente da questão de educação, né? Civilidade, né? Talvez, não é que nos outros países não aconteçam isso, pode acontecer, mas aqui no Brasil é cada um por si. E realmente parece que um país que não tem lei. Né? As pessoas estão, como a gente fala, a gente vive uma sociedade muito moderna, né? A gente vive uma sociedade muito opressora. Há muita oferta de coisas e há muita carência em outras. Né? As pessoas vivem num mundo, tanta oferta, te oferecem tantas coisas. E às vezes você não tem a defesa. Alguém está te oferecendo tênis, é camisa, é sapato, é carro, é barco, é viagem. Também, né? É uma oferta que não passa o tempo inteiro. E aí você fica naquela agonia, né? Correndo para responder a essas demandas, como se é preciso parar, pensar, raciocinar. O que é importante, né? Eu costumo falar isso para as pessoas mais próximas. Quando você tem uma motivação, segura. Vamos ver se é aquilo mesmo que você está precisando daquilo. Compra na segunda, né? Na terceira, vê se... Né? Administra isso, né? Não se torne refém de situações, né? Eu sou Rosa Cruz. Eu pertenço a uma organização há muitos e muitos anos, né? Eu me defino como um místico religioso, ou um religioso místico, como queiro, né? Pois é, Cláudio, pegando esse gancho, Marcelo, eu queria saber do Cláudio, eu te conheço muito. Tu tem alguma superstição, Cláudio? Assim, falando nesse sentido, eu queria saber se o Cláudio tem alguma superstição e qual é? Eu tenho algumas superstições, por exemplo, eu sempre acordo, eu piso primeiro com o pé direito. Eu tenho esse hábito. Não passa hábito de escada? Não, de escada até eu passo, porque pelo fato de ser Rosa Cruz, eu tenho uma leitura para esse tipo de passar por baixo da escada. Mas eu tenho, por exemplo, se eu tiro uma camisa, eu nunca deixo pelo lado avesso, entendeu? Eu sempre deixo no lado normal. Então são pequenas coisas aí. Assim, eu tenho algumas superstições. Mas, assim, voltando à questão da Rosa Cruz, que eu acho muito importante, é porque a Rosa Cruz, ela trabalha com o equilíbrio. E eu acho que isso falta muito na nossa sociedade. Para todo mundo, equilíbrio. Eu não estou dizendo que eu sou equilibrado, porque o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio tem que ser permanente. Sim. Nós estamos aqui conversando no ar-condicionado, batendo papo entre amigos, muito legal. Mas você sai daqui, tem uma irritação, já desequilibrou. Então você precisa voltar. Então é um exercício diário e permanente em busca do equilíbrio. Eu acho que isso nos torna maiores, né? É um ponto interessante, Cláudio, porque a gente está vendo nessa sociedade desenfreada, né? O capitalismo cada vez mais feroz e a saúde mental, né? Me preocupa a saúde mental. Não sei se, de repente, poderia ser uma política, não sei, a nível do governo, oferecer uma ajuda, porque as pessoas estão ficando mais... Essas doenças do século, né? Ansiedade, a depressão, justamente pela velocidade da informação, né? É muita coisa, né? Onde o Brasil se destaca como um dos países mais ansiosos do mundo. Tem muitas pessoas vivendo desse mal. E nós não vivíamos, né, tempos atrás, né? Ninguém ouvia falar em tarja preta tanto como se fala hoje. E isso tudo vem em função do que o Cláudio disse. São várias coisas ao mesmo tempo. A mulher tem que trabalhar, dar conta de casa, dos filhos. Então ela se vê, o homem tem que prover, tem que fazer 1000 coisas. E isso traz uma ansiedade de querer cumprir todo dia, né, uma tarefa. Matar um leão, porque amanhã já tem outro. E o Cláudio falou muito bem que hoje ele procura o equilíbrio, ele buscou uma forma de manter o equilíbrio mental para tentar entrar nessa selva aí que todo dia está te colocando à prova. E isso aí é fantástico, viu, Cláudio? Pois é, João, há coisas assim que a gente pode falar e pode parecer, esse cara está fora da realidade, mas não é isso. Se a pessoa se acostumar a acordar, primeiro, agradecer porque acordou. Acordar é um grande milagre. Né? E as pessoas, elas acham que isso, elas banalizam o ato de acordar. Acordar é divino, é nascer de novo. Então, cada vez que você acorda, você tem que agradecer. Agradecer dentro da sua crença. Né? Agradeça, se você acredita em Deus, acredita em Deus, o universo, mas agradeça. Então, a partir desse agradecimento, você vai começar a ver que a vida tem grandes coisas importantes, além da questão material. Você pode enxergar, quantas pessoas não podem enxergar? Você pode andar, quantas pessoas não podem andar? Você tem 2 braços, tem 2 mãos, você pode comer. Enfim, né? Faça uma visita uma vez que seja a um hospital.
Veja as pessoas debilitadas que estão ali, necessitando de ajuda, às vezes financeira, às vezes já desenganadas, né? E aí você vai ver que você, às vezes, está reclamando por bobagem. Você está reclamando porque não conseguiu trocar de carro. Você está reclamando porque não conseguiu fazer uma viagem, né? Quer dizer, então, você banaliza coisas que são importantes e que verdadeiramente significam a vida. Porque a vida passa muito rápido, Marcelo. Daqui a alguns anos eu não estarei mais aqui. Né? Eu tenho que viver, por isso que eu digo que eu vivo um momento, mas vivendo um momento com grandeza, agradecendo, procurando, né, trabalhar, compartilhar. Né? A vida é isso. Mas qual é a participação, por exemplo, da rede social nisso, Cláudio? Então, acho que a rede social provoca, desperta, aflora mais isso nas pessoas, por exemplo, essa questão... Tu tem que saber dosar, né? Porque tu vê na rede social uma vida perfeita, né? Os influenciadores, é muita informação. Às vezes tu quer ter aquele tênis, quer ter aquela viagem, não consegue. A pessoa vai consumindo, vai ficando cada vez mais... sempre postam isso tá na palma da mão 24 horas. Você leva o celular para cama. Ninguém mostra que você está tendo um problema. A gente mostra na Grécia, no iate. E isso eu não sei como é que o Cláudio vê, mas desperta no outro uma inveja, uma situação de inferioridade, porque ele pensa que só a vida dele é uma porcaria. O do outro está sempre na Europa, está postando com coisas materiais também. E isso nós não tínhamos antes, a comparação. Hoje as pessoas se preocupam muito em mostrar o status dela em detrimento do sofrimento, talvez, do outro. E o outro, vendo aquilo, diz, cara, minha vida é uma merda, porque... Cara, o outro lá está na Grécia e eu estou aqui. Eu não sei como é que o Marcelo falou bem, se isso contribui também para a pessoa ficar ainda mais em depressão, mais ansiosa. Que é muita informação o tempo inteiro. São várias redes sociais, agora tem mais uma, enfim. Olha, você fala de uma questão assim, eu já me acusaram, você quer aparecer. Olha, para mim aparecer é muito fácil. Sempre foi. Porque eu sou jornalista, poderia... Desde sempre, né? Então, se eu quisesse... Eu apareço em função do produto que eu vendo, que é a minha empresa. Sim. Mas eu, pessoalmente, eu sempre digo, o Cláudio Barbosa não tem ponto. O que interessa é a minha empresa. Mas eu percebo que as redes sociais potencializaram isso de uma forma terrível, né? Terrível. Então, tem coisas boas? Tem, eu acho que tem coisas boas. Você tem encontra alguma. Eu procuro, às vezes, tem palestras que você assiste, né? Tem cursos, né? Cursos, que é um negócio legal. Mas tem muito lixo ali. Tem muito lixo. Agora, por outro lado, a gente precisa entender que a rede social ela não cria, por exemplo, você vê os discursos de ódio. A rede social ela não cria. Ela apenas expõe o que está dentro das pessoas. Então, nós temos uma sociedade hoje doente, né? Do ponto de vista da saúde mental que o Marcelo menciona, é isso. Nós temos uma sociedade profundamente doente e que se revela perigosamente numa UTI. Né? Porque o que a gente observa, eu evito ao máximo essas contaminações, né, de manifestações de ódio, de raiva, essas fake news absurdas, né, que a gente convive. Né? E aí vem um discurso equivocado de liberdade de expressão. E quem está falando aqui é um jornalista com 50 anos de atividade, que lutou, que correu da polícia por liberdade de expressão, né, lá em Minas Gerais. Então, liberdade de expressão é uma coisa. Agora, irresponsabilidade é outra. Eu sou responsável pelo que eu publico. Então, lá no Portal Único, eu sou responsável. E está lá o registro profissional de quem é responsável. Porque quando você vai no médico, Marcelo, que tu recebe a receita, está lá o CRM dele. Sim. Quando você vai no odontólogo, está lá o registro profissional dele, né? A mesma coisa, eu acho que o comunicador, o jornalista, quem seja, mas dentro da mídia social, ele tem que ser responsabilizado. Então, tá lá, quem é? Não, é liberdade de expressão? Não, isso aí não é liberdade de expressão. Isso é irresponsabilidade e pessoas que se aproveitam disso. Então, aí você tem uma proliferação de coisas dentro do que você falou, João, terrível. Eu vejo, Cláudio, que o Portal Único, viu, Marcelo, ele sempre checa todas as informações do Portal Único. São informações verdadeiras. Não há fake news. São informações checadas embaixo, inclusive, lá. Com a função básica de apuração. Sim, de apuração, né? Não tem aquela forma de, não, é bem checada. Né? Porque com a rede social tem aquela coisa de caça-clique, né? Às vezes existe essa loucura, né, Marcelo? Disparo de WhatsApp. O like, né? A loucura pelo like, né? Então, assim, o like a qualquer preço. Não, no Único não é assim. Né? Nós temos uma equipe, nós temos profissionais que trabalham para a gente em Brasília. Quantas pessoas, Cláudio? Hoje nós temos uma equipe de 11 pessoas. Mas nós temos gente que trabalha para a gente em Brasília. A nossa editora, graças à mídia digital, mora em Campo Grande. Ela morou muitos anos aqui, mas ela mora em Campo Grande hoje. E nós temos uma equipe de Manaus.
E aí eu tenho engenheiro de TI, que é o cara que dá um suporte técnico, das orientações, né? E tem, aí entra toda a parte administrativa, né? E tudo. E temos 4 repórteres em Manaus. Agora, nós não trabalhamos... Se você vai lá no Facebook, o Único tem 50 e poucos mil seguidores. Mas são orgânicos. Existem. Nós não compramos. As redes sociais do Único quais são? Nós estamos em todas. Estamos em todas. Twitter também? Também. Twitter também. Eu não tenho tempo de ficar no Twitter, e vocês sabem que o Twitter é uma coisa muito pessoal, né? Personalizada. Então fica uma pessoa... A gente não tem um desempenho assim excelente. Eu diria que é um desempenho razoável, né? O Único foi criado em 2019, maio. Nós estamos, assim, na nossa caminhada, eu acho que nós chegamos a 30% do que a gente almeja. É uma luta diária. Sim. Né? A gente está dentro do universo, a gente dispara muito o WhatsApp, a gente tem um produto que a gente acha que é forte, que é o primeiro produto, que é uma coluna, que é uma coluna que expressa a opinião, né? E ela é uma coluna feita, às vezes, com 5 pessoas. Está o meu nome da editora, que é a Solange, mas tem outras pessoas que participam. É um processo coletivo que tenta buscar dar uma atualizada sobre o dia, né? A última foi aqui pela janela do carro, é isso? Não, isso aí foi um artigo. Foi um artigo. É um artigo. Eu vejo por outra, também tenho pouco tempo, mas às vezes eu faço artigo. Nós temos vários articulistas, né? Que a gente... Por exemplo, o ex-reitor da universidade, o Valmir Albuquerque. Nós temos o Roberto Braga, né, que é um nome bem conhecido, aí, secretário de Cultura. Nós temos alguns articulistas muito bons. Professora Michele Aracati, que é um nome muito jovem da universidade, mas muito produtivo. E nós tivemos uma satisfação grande, João, que artigos publicados no Único pela professora se transformaram em livro por uma editora e que agora vão estar no interior de São Paulo, numa feira. Quer dizer, é um produto do Único, quer dizer, é o desdobramento, agora final de julho. Final de julho? Final de julho. Nós vamos ter uma feira, uma feira específica lá que reúne professores da área de contabilidade. E esse livro, que é uma coletânea de artigos publicados no Único, vai estar presente. Então, é um desdobramento de produto, né? Quer dizer, mostra que a gente caminhando em outras direções. Pois é, a ideia do Único foi em 2019, é isso? A criação? 2019. Como é que foi o processo de alinhamento? Porque eu lembro assim de portal aqui em Manaus que era um blog do Holanda ali, foi um dos pioneiros, não foi? O Holanda foi o primeiro, creio que o primeiro. Era um blog, depois o Holanda foi o primeiro e assim, historicamente, a ideia do portal do Holanda nasceu de um jornalista já falecido, um grande amigo, Sebastião Reis. Na época nós trabalhávamos no jornal Estado do Amazonas e o Reis disse, olha, há um espaço para um blog dessas características e tal. E o Holanda assumiu e começou ali a sua trajetória. Hoje ainda é o mais acessado, né? Tá entre o top 5 aí. Legal, então, tem a trajetória dele. Depois vieram outros, né? O BNC, que é também um grande profissional, do Newton. O Amazonas Atual, do Valmir. Né? A revista Cenário, que é mais recente, da Paula Litaif. Existem o Real Time, da amiga e jornalista Liliane Maia, que é um trabalho também recente, mas é um trabalho profissional. Sim, então, existem outros, né, que trabalham dentro de uma outra motivação, buscando likes a qualquer jeito. Não é o caso do Único. O Único nasceu em 2019, em maio, de uma sociedade minha e do jornalista Paulo Castro. Nós firmamos e o Paulo ficou... o pai do Igor Castro. Que o pai do Igor. O Igor tem um portal também, né? Tem, que é o... Está começando a fazer uns vídeos agora. Os vídeos, O Igor, na verdade, eu ajudei o Igor a montar. Certo. Quando ele montou, inclusive ele queria que eu fosse sócio, mas na época eu era diretor de comunicação da Assembleia, não havia espaço para isso. Mas ajudei o Igor e ele caminhou, né? Está lá na sua caminhada. Então o Paulo ficou dentro do projeto até janeiro de 2021. E aí ele se afastou para cuidar de outros interesses políticos, né? De pré-campanha do Amazonino e trabalhar no projeto da Rádio Mix. E nós continuamos amigos, somos amigos há mais de 30 anos, mas aí o Único ficou sob a minha responsabilidade. E Cláudia, como é que, assim, processo de criação, né? Eu penso logo na parte financeira, né? Engenharia econômica. Assim, quais os materiais, você falou de tecnologia, um setup, o que é preciso? Falava muito em drone na época, né? Como é que eu acho que é custoso tu montar um... É caro. Agora, eu digo assim, tudo tem que ter uma estratégia. Captação de áudio, imagem, profissionais. Eu acho que cada um tem que procurar a sua estratégia. O Único, ele tem uma estratégia muito pessoal, muito assim, particular. A gente se motiva dentro da nossa própria motivação, né? Se motiva da motivação, é ótimo. Mas assim, nós temos algumas metas e trabalhamos com essas metas. Nós respeitamos as opções de todos os
colegas, né? A gente conversa, alguns fazem estúdio, o único não tem estúdio. O único, ele trabalha quando necessário, ele vai e contrata um estúdio. Tem uma sede, mas tem uma sede, entendeu? Mas nós trabalhamos muito no mundo digital, como eu te falo. A nossa sede é pelo mundo. Né? Nós trabalhamos muito online, entendeu? Agora, que dá liberdade também. Uma liberdade muito grande. Agora, quando a gente precisa se reunir, a gente se reúne. Temos nossa sede, que fica lá no bairro Quimanal, no Vieira Alves. Agora, questão financeira. Tem uma coisa que as pessoas falam assim, o governo está pagando A, está pagando B. Então, para botar um ponto nessa história, pois é. No Brasil, o primeiro jornal do Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, foi produto da colônia portuguesa, portanto, bancado pela colônia portuguesa. Um outro jornal, que um pouquinho anterior, que é o Correio Brasiliense, era editado na Inglaterra, bancado pela colônia portuguesa. De lá para cá, só se reproduziu. Saiu a colônia portuguesa, entraram os governos. Então, para ponto seguido e final, comunicação no Brasil é paga por governo, estadual, federal e municipal. Mídia privada, o Brasil não é Estados Unidos. Não é Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma presença do capital privado grande, né? Não é o caso do Brasil. Aqui quem banca veículos de comunicação, e aí estamos falando das grandes redes de televisão, vamos lá, Globo, Bandeirante, SBT, Record, os grandes sites, o UOL, Metrópolis, enfim, todos eles são bancados por quê? Dinheiro oficial. Agora, isso te submete a algumas determinadas regras. Nós, no Único, a gente tem parcerias, mas nós não somos de adjetivar, entendeu? Vamos dar informação, mas ninguém vai ficar criando fake news, isso. Você pode ter uma relação, é uma relação assim, fio de navalha, mas é possível. Agora, fora desse universo, Marcelo, é muito difícil, principalmente no mercado como Manaus. Manaus nunca teve, João, um mercado publicitário muito presente. E aí a gente poderia, no outro momento, até falar sobre isso. Então, você tinha os época do extrativismo, chegada da Zona Franca é comércio importador não anuncia, você tem distrito industrial não vende para Manaus, primeiro mercado comprador é São Paulo, segundo é interior de São Paulo, terceiro são os estados lá do Nordeste. Então, não tem interesse comercial, a empresa não vai anunciar com o Único, nem com o outro, porque gosta do Cláudio, ou porque gosta do Pedro, ou do Marcelo, ou do João. Não, é negócio. Você entendeu? É negócio. E eles precisam ver o que interessa ou não. Então, assim, você sempre depende de governo. Seja o governo do Estado, o governo municipal. E aí você tem os outros apoiamentos que são possíveis. Assembleia, Câmara, Tribunal de Contas, Suframa, entendeu? Mas sempre você vê organizações governamentais. Então, é o que mantém a roda girando. A gente já está chegando aqui ao final, quase na reta final do podcast, mas tem dois assuntos ainda que eu quero abordar, se der tempo ainda. O futebol, assim, que o Cláudio, eu sei que ele é torcedor tricolor, que agora o Diniz está na seleção, vai ter, né, acumulação de função. Cláudio deve estar preocupado que agora o Diniz é do Fluminense. Se dá para acumular a função ou não. Estão até dizendo que o Diniz vai convocar jogadores dos grandes adversários do Fluminense. Para desfalcar, né? Para deixar o jogador mais cansado. Pode ser uma tática, mas né? Mas o Cláudio realmente, ele sempre ali com flusão dele. Cláudio é tricolor de coração. Eu sou vascaíno, né? Somos aqui do lado rebaixado. Eu sei que você é vascaíno também. Lado rebaixado também. Estamos realmente passando uma situação ruim, mas o Fluminense do Cláudio tem aí perspectivas boas na Libertadores e no Brasileiro. Eu queria que a gente quer ouvir aí o Cláudio, né? Exatamente. Sobre o futebol brasileiro, sobre o Diniz, a visão do futebol brasileiro e a possibilidade do Ancelotti, um gringo, finalmente um estrangeiro na CBF. Pois é uma experiência, né? Vamos ver ele chegar, vamos ver como é que ele vai, né? O que vão deixar de fazer aqui, né? Ele vem lá com os conceitos. É que o Diniz fica até julho do ano que vem, daqui a um ano, né? Olha, o Diniz, assim, uma coisa é inegável. Eu acho que ele deu um padrão de jogo pro Fluminense. É um padrão que eu te confesso que às vezes me mata do coração, viu? Porque aquele negócio... Não tem chutão, não, né? Sai jogando. Ficar top. Pois é, aí eu imagino aquilo na seleção brasileira, pegando uns times que são velozes, né? Imagina. Então é um risco, mas ele tem um conceito, ele tem um padrão de jogo que ele procura. Eu acho, Marcelo, João, que ele vai dar uma chance para aquele zagueiro do Fluminense. O Nino? Eu acho que eu já vi alguns comentaristas falando Excelente jogador. Né? Então eu acho que ele vai...
talvez agora veja a situação, se ele convoca o Nino é porque ele é do Fluminense, né? Então pode ser que isso, o torcedor leva para o lado passional. Passional. Né? Então fica essa situação aí, mas acho que vai ser uma experiência válida, entendeu? Eu tenho um carinho também muito grande pelo Atlético Mineiro, eu sou meio tu usa mineiro, muito o boné né? do Galo, já vi muito Cláudio com boné. E eu gosto do Galo. Existem alguns times mecenas, né? Existem alguns times no Brasil que, embora eu não seja torcedor, claro, mas eu admiro. Por exemplo, eu gosto de ver, o Corinthians está numa fase complicada, mas o Corinthians é um time que joga com a camisa, né? Aquela camisa tem força, né? O Internacional, né? Sim. Então o Galo Mineiro, né? Então são times que... O próprio Flamengo, né? O Flamengo tem um elenco, pelo amor de Deus, né? Espetacular. É muito, né? Sobra, né? E o Flamengo, mesmo quando não tem, e o Vasco eu lamento profundamente. O Vasco parou no tempo. Eu espero, eu torço pelo bom futebol, pelo bom espetáculo, entendeu? Eu gosto, né, de ver a bola, aquela bola que é bem acariciada, né, e não que é espirrada, né? Pelo bom futebol, pelo craque, espetáculo, né? Pois tínhamos, né? Bastante, né, João? Hoje você tem essas carências, né? Mas o futebol brasileiro, eu acho que tem dado algumas surpresas legais. Eu acho que, passando essa fase do Neymar... o Neymar nunca me convenceu muito, viu, Marcelo? Nunca me encheu os olhos. O menino Neymar. Eu acho que o Neymar sempre ficou se esperando. O Messi, um dia eles me perguntaram, quem é que você acha melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu falei, eu não faço essa comparação. Eu acho que os dois são geniais com suas características, né? Mas o maior jogador que tu viu em ação assim... Pelé disparado. Pelé, sem sombra de dúvida. Incomparável. Um cabeceio, a matada no peito, o cara batia falta. Se você olhar o fisicamente, Pelé, parece que ele já perfeito, tá muito anos perfeito. Frente, né? Ele chutava com o pé direito, você olha como é que tá a perna esquerda dele, firme. Ele chutava com a esquerda, olha a direita como tá firme. Ele não era um cara que chutava desequilibrado, né? Ele tinha uma postura... Eu vi aqui em Manaus, inclusive, o Pelé jogando aqui, sensacional. No antigo Rivaldo Lima. Né? Antigo Rivaldo Lima, eu da Geral, porque aquela época ainda era da Geral. Eu posso levantar um ponto que é recente, claro. E o nosso Boi Bumbá, o que tu achou do festival, Cláudio? A tua opinião jornalística do que aconteceu em Parintins? Eles estão chegando no garantido, pelo amor de Deus. Qual seria a sugestão para melhoras de lá? Eu acho que, primeiro, é preciso que os dois bumbás entendam que o Festival de Parintins não é mais uma festa municipal. Eu acho que ela não é mais nem uma festa estadual, ela é uma festa nacional, com possibilidades internacionais. Então, olha a dimensão. Então é preciso ter responsabilidade com isso, saber que se trata de um grande espetáculo. Né? Isso vai encarecendo mais. Muito. Né? Então é preciso saber administrar isso do ponto de vista profissional. Os bumbás precisam ser profissionais. Não é profissional, não é o presidente ser profissional. Ele precisa ter gestor profissional. Todos dois, porque o Garantido está numa crise muito complicada, mas o Caprichoso não é nenhum exemplo. Não, passou por algumas crises, tem dívidas lá, então podem se iludir com o título, isso é perigoso. Eu acho que os dois precisam ter gestões profissionais. Só isso que eu vejo como possibilidade de resolver. Senão, vai ficar nesse negócio, entra um, sai outro e a situação não se resolve. Acho difícil, João, pelo que eu conheço do boi. Eu fiz uma reportagem há algum tempo atrás, um mergulho dentro do boi, onde fiquei lá em Parintins acompanhando o boi dentro de galpão, acompanhando os bastidores. Não é fácil. O boi tem muita vaidade, tem muita política interna, tem muitos interesses outros, né? Há famílias tradicionais que ajudam, mas também atrapalham. Então é preciso, se despir um pouco dessas coisas todas, por isso que eu digo que não é fácil, e ter uma gestão profissional. Agora, é um tremendo espetáculo, uma grande festa, tem um grande alcance, possibilidade de gerar muitas oportunidades de atividades comerciais para Parintins. Não vejo outra atividade comercial para Parintins, a não ser as festas, né? E nada de errado quanto a isso. As festas podem gerar ótimas oportunidades, porque você pode ter um calendário inteiro que começa lá em janeiro, fevereiro, que vai até dezembro. Você tem boi, agora mês de julho tem lá Festa da Padroeira, depois já vem final do ano, aí vem Carnaília, ou seja, Parintins pode ter um belo um calendário, né, festivo e produtivo. Né? Agora, é preciso ter gestão profissional. Mas aí é que tá, como é que seria uma formação de gestores para... Uma coisa específica para o Boi Bumbá? Não, de administrativa. Administrativa, mas, Marcelo. Pegar um cara... Um gestor, né? Um executivo. Mas pegar um executivo. Que tem a ligação com o festival. Não, que sabe procedimentos administrativos. Gerir recursos. É uma empresa. Olha, nós estamos falando de 9 milhões, 13 milhões, 15 milhões. Então você imagina, por mais boa vontade... Sempre falta dinheiro, e sempre. E em cima do festival. Então, assim, um executivo que possa fazer, olha, entra isso, vai se gastar isso.
Você não pode comprometer. Se eu vou ganhar 5, como é que eu posso... ser executivos de fora do Estado? Inclusive... Eu acho que o boi não tem essa capacidade. Inclusive, o governador teve uma postura bem correta. Ele disse, não, vai entrar na arena, tem que entrar. Vamos gerir, né, Cláudio? Você imagina, ameaçar não entrar com toda a estrutura já comprometida, com todo o anúncio, né? Uma tremenda irresponsabilidade, né? O governador teve que... Posicionamento... Exatamente, teve que tomar as rédeas, né, da situação. Então, Marcelo, é a questão do gestor. Um executivo, eu acho, em Manaus tem executor, nós temos vários executivos aqui, nós temos Federação das Indústrias, temos Centro das Indústrias, temos pessoas com grande formação técnica, profissional, que podem assumir isso. Eu acho difícil que os bois façam isso. Mas seria um executivo, tipo, para trabalhar o calendário o ano inteiro, ele seria no boi, ou só chegar próximo à época? Não, ele seria a pessoa responsável por administrar o boi, assim como na empresa. Você tem um gestor que ele é responsável pelo ano da empresa, né? Por anos seguidos, né? Tipo um CEO. Um CEO, seria um CEO. Pagar o salário do um salário. No mínimo eles querem receber. Um salário. Você tem um salário. Você não vai contratar um CEO por R$5.000. Né? É preciso pagar um CEO, né? Com que ele vai desempenhar, de acordo com a responsabilidade. Para ele fazer realmente uma questão profissional, que é uma coisa que as escolas de samba de Manaus também precisam. Né? Porque ficam muito na base do favor, né? Quer dizer, corre atrás com o deputado, corre atrás do vereador, corre atrás do prefeito, do governador, enfim. Essas coisas precisam ser profissionalizadas. E valorizar os artistas, sim. Né? Porque tem muitos artistas de Parintins que vão trabalhar lá no eixo, né? No carnaval, né? Em São Paulo. São Paulo, Rio. Alguns até para o sul também, em festa da uva, né? Todo um mercado. E lá eles recebem, né? Lá é outro cenário também. Lá eles recebem, né? E aí, olha, mas a questão não é dinheiro em si, né? Porque dinheiro há. Agora, veja bem, olha, quantas oportunidades... Nós estamos falando de boi, mas veja bem, o boi não é só o festival. Olha só, tanto o Garantido quanto o Caprichoso, eles têm grupo de danças, certo? Eu te pergunto, sabe quanto ganha um dançarino do Garantido, do Caprichoso? Ganha 0. Poderiam ganhar, não poderiam? Poderiam ter bolsa, né? Sim. Poderiam ter bolsas, poderiam ter professores que ganhariam. Então, você vê que várias coisas poderiam ser feitas, gerando oportunidade e renda para as pessoas. Agora, para isso, precisa planejamento, precisa organização, precisa de gestão. E aí a gestão entre o governo do Estado. Tu acha que, enquanto a divulgação assim está sendo bem feita pelo governador, enfim, a preocupação com o festival, que é um patrimônio do Estado, né? Até para trazer novos turistas também. Depois quero saber a tua opinião quanto aos turistas, porque para o turista às vezes não está muito fácil em termos financeiros, né? Cada vez mais caro a logística, chegar até a ilha, né? Sim, caro. O turismo, olha, eu trabalhei no governo, vocês sabem que eu trabalhei no governo há alguns anos, e uma pessoa que falava muito sobre turismo, João e Marcelo, era o ex-governador do Amazonas, Samuel Hanan. Então ele falou, turismo é muito mais do que uma palavra. Quando ele está falando de turismo, é uma coisa muito séria. O turismo exige uma série de requisitos. Então, quando o cara vem para Parintins, que é caro, pegando um evento específico, quer saber se tem hotéis em condições, né? Se há restaurante em condições, né? Se há questão hospitalar, se está bem equipado, se tem condições. O turista não é só aquele que pega a mochila e coloca nas costas. Se você está pensando em turista com poder aquisitivo maior de gasto, esse público é um público cuidadoso, né? Ele não se movimenta. O Encontro das Águas é lindo e maravilhoso, mas ele quer saber aonde ele vai ficar, como é que ele vai ser transportado, qual é a segurança da cidade, né? Então, todas essas questões são muito importantes quando você pensa em turismo como plano geral. O boi é um excelente produto, tem muita capacidade para atrair. O preço pode ser um preço caro. Mas acho hoje, que tem para o que chegar... cidadão comum, eu quero ir para Parintins, quanto ele tem que desembolsar hoje? Ele vai chegar lá, tipo... O João que foi, pode falar melhor, João. Partindo de Manaus... Mas chegar, tipo... Você vê a passagem aérea... Estava aí, ida quase 2.000, volta quase 2.000. Um cidadão teria que pagar 4.000. Só com havia barco, está R$300 uma rede. Um a jato está R$600 para ir. O ingresso cada noite... O ingresso não existe. E quando vai na mão de cambista, chegaram a oferecer, Cláudio, R$2.000 uma noite. Uma noite é um absurdo. Então, infelizmente, anunciaram num dia os ingressos do festival. No outro, acabou. Acabou, né? Eu nunca tinha visto isso. E além de falar, até que duplicaram, né, João? Deu problema esse ano, né? De duplicação. Então, assim, a gente não sabe realmente o que aconteceu
com os ingressos. Mas, como o Cláudio disse, se não melhorar a estrutura. Porque eu tive lá, Cláudio, você fala em turismo, a cidade não se prepara. E tu vai desde 96, A cidade não se prepara. Chegou um momento que eu cheguei no mercado municipal de Parintins, não tinha água para beber, porque acabou. E é um calor. Né? Como é que você justifica o mercado, que é um ponto turístico, onde as pessoas tomam café em Parintins, acabou. Então, quando o Cláudio fala em turismo, a gente fala que turismo é isso. É você ter realmente cuidado em ter uma estrutura capaz de receber adequadamente. Porque não basta você chegar lá com uma mochila e dormir na praça. Exatamente. Né? E, infelizmente, Parintins ainda tem que melhorar em relação a isso. Sabe que eu lembro também do Cláudio, acho que tu chegou a cobrir os currais aqui, né? Tu fazia as entradas ali do ao vivo, pela televisão, eu né? acompanhava na televisão, era. Que é o Bar do Boi, né? Eu e a jornalista Betsy Bell. Betsy Bell. A gente fazia, minha querida amiga, eu acompanhava na a televisão Betsy Bell. sábado, A gente fazia, que aquilo, na verdade, foi uma ideia dela. Eu entrei ali de gaiato na história. Ela perguntou para mim, você topa? Eu topo, porque eu achei que não ia acontecer. E um dia ela chegou, olha, vai ser hoje. E assim foi. Mas nós tivemos... Foi legal, foi uma experiência... Assim? Nós fizemos pré-temporada, né? Uns 2 meses, fazendo todos os sábados. Fazia o boi, num sábado era o garantido, no outro sábado era o caprichoso. E foi uma experiência legal. Em termos de audiência, foi bom? Foi boa. A TV era a TV Band. Tivemos uma boa direção do Luciano, um excelente diretor. E conseguimos colocar no ar, né, ao vivo, que é muito complicado. Aqui, né? O Luciano já mora. Não, o Luciano ele é do Rio de Janeiro, hoje ele está na Rede Amazônica, é um excelente profissional, uma capacidade de direção impressionante. Eu dizia para ele, rapaz, só você mesmo para deixar a gente tranquilo aqui, porque era ao vivo, né, e ao vivo você sabe que não tem corte, né, tem que ser, não dá, engatou. E aí nós mandamos bem, acho que foi legal, foi uma experiência. Fizemos só 1 ano, mas foi legal. Foi interessante. E assim, no cômputo geral, tu acha que a cobertura da mídia pro festival tá te agradando? Tá boa. Eu acho que existem as motivações, né? Muitos jornalistas vão muitos curiosos também, porque hoje a gente tem uma mistura muito grande entre jornalista e entre... Os assessores. E os ditos comunicadores, né? Eu acho que esse ano a emissora lá que a TV Crítica, que é responsável pelo credenciamento, pediu, né, que tivesse registro profissional. Eu acho que isso reduz um pouco, mas aí uma coisa que eu observei é que na credencial não está o registro profissional. Então, quem é que me garante se realmente ele tem um registro profissional? Não é? Quer dizer, então, eu acho que se é para pedir o registro profissional, e eu concordo, que tenha lá na credencial. Porque senão você tem 500 pessoas, 1000 pessoas lá dentro, e será que são todos realmente jornalistas, né? Mas Cláudio, dá para... Eu diria infringir, assim, por exemplo, tu conseguir uma credencial de imprensa para o pessoal adentrar as dependências do Bombódromo. Eu já vi empresários... Mas não tem conferência na hora de Não tem. Muito pouco. Agora talvez tenha um pouco mais, mas já aconteceu em Parintins, já vi empresário sem menor necessidade, com camarote usando... E pior, empresário conhecido. Sim. Não só meu conhecido, mas conhecido de várias pessoas. Então, passa um discreto, né, João? Nesse caso aí, passa um discreto muito grande. Eu acho que isso pode ser... Uma coisa a ser... Agora, Marcelo, uma coisa assim que eu acho interessante, falando de festival, é fazer um registro que eu acho que é um registro histórico e de reconhecimento. Porque esse festival começa a ser potencializado quando se constrói o Bombódromo. E o Bombódromo foi construído pelo ex-governador Amazonino Mendes. O Amazonino enxergou isso lá atrás, quando ele construiu o Bombódromo. Qual foi o ano da construção? 88? Eu acho que anos 80. Eu sei que anos 80. Eu não estava ainda no governo, mas quando ele decidiu essa construção, e depois, ainda nesse projeto Parintins, ele construiu a cidade garantida de acordo com o garantido quis, aquilo lá foi como eles pediram, e construiu lá o espaço do Caprichoso conforme o Caprichoso pediu. Então, essa base do festival foi montada por ele, que também trouxe a Coca-Cola para o evento, que é o grande patrocinador, né? E até hoje. Já está pedindo. Que até muda a cor, né, a Coca-Cola? Hoje eu acho que o Bombódromo já tem que verificar a possibilidade de aumentar a capacidade. Uma ampliação, né, João? Cada vez mais está chamando, está atraindo pessoas para lá, embora com a estrutura precária que ainda tem na cidade. Da cidade, mas já merece um estudo de redimensionar o Bombódromo. Mas com esse formato mesmo. Sim, eu não sei como aí, mas eles teriam que pensar, porque vai pedir. Vai pedir. A festa é grandiosa. E ali a gente vê que lota. Fica muita gente do lado de fora. Muita gente. Principalmente
a galera. A galera. Né, que fica eu acho que esse ano sol, teve uma chuva. coisa legal, João, eu vi de longe aí, que foi levar a festa dos visitantes lá para dentro. Né? Você gostou? Eu achei que esse formato é um formato melhor. Eu acho que é preciso... Eu sempre digo assim, que a festa dos visitantes, ela tinha um equívoco na minha visão, quando trazia, e continuou trazendo, né, artistas de pagode, roqueiro, seja qual for o ritmo, lá para dentro do festival. E eles me diziam, olha, Cláudio, mas essa festa é para o parintinense. Eu falei, ok, então se ela é para o parintinense, faz 2 semanas antes, porque as pessoas que vão para Parintins, elas vão para ver boi. Né? Mas tudo bem, eu aceito o meio termo aí, como foi feito, artistas de fora com os artistas locais, né, para fazer o evento. Porque nós chegamos aí a Parintins, e o João sabe muito bem disso, que a gente chegava lá e tome forró para cima e para baixo. Olha, se você chegar em Campina Grande, não vai tocar toalha, meu amigo. Não vai mesmo. Né? Se você chegar lá no interior de São Paulo, você não vai conseguir colocar. Não vai. Porque são redutos, né? São espaços. E aqui não, em determinados momentos houve essa inversão, né? Agora acho que deu uma certa equilibrada, né, João? Tá menos... Sim, eles trouxeram, isso foi a novidade, trazer para o Bombódromo o show dos visitantes, a festa dos visitantes. Lá dentro, né? Quer dizer... Quem que teve lá de artista? Que foi Nacional teve a Ludmilla, né? A Ludmilla e a Simone Simari, agora é só... Só Simone, E aí muitos desses artistas chegam sem a torcida declarada por Bombás e lá desses... Teve opções do Belo no Amazon River, teve opções da Banda Eva no Clube 4, quer dizer, Parintins, na época do festival, existem festas paralelas e a demanda das pessoas está aumentando, por isso que eu falei em estudo, talvez futuro, de redimensionar o Bombódromo. Que deu uma ampliar, né? Que foi sobre a gestão do então governador, Amazonino Mendes. Lá em 88, caramba. 88, muito tempo. Cláudio, a gente está chegando nos minutos finais aqui. Eu queria uma rápida opinião tua do futuro do jornalismo. O que reserva essa profissão no jornalismo? Que quando eu comecei lá atrás também, a profissão que não dá dinheiro, não sei o quê, é complicada no Brasil. Olha, eu estava reunido com meus amigos. O que o futuro reserva, Cláudio? Eu estava reunido com meus amigos ontem do Dom Bosco. Todos são engenheiros. Todos são engenheiros. Exceto eu, que fiz jornalismo. E quando eu fiz jornalismo, rapaz, eu não conseguia nem namorada, porque as meninas só namoravam com quem fazia engenharia ou medicina, entendeu? Se você me perguntasse, eu me arrependo em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu seria um péssimo engenheiro e provavelmente ganharia muito menos do que como jornalista. Eu acho que você tem que ter consciência daquilo que você sabe fazer, tem que acreditar, não é fácil. Você me pergunta do futuro do jornalismo, eu diria assim, é um desafio permanente. Todo dia eu acordo motivado a enfrentar uma situação, a resolver e a buscar alternativas. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e acho que tudo começa na disciplina. Eu acordo todo dia 10 para 5 da manhã. Às 5 horas eu estou na academia. Eu sou bem rígido quanto a essas questões. Quando dá 15 para as 6 eu estou na frente do computador preparando o primeiro produto ou formatando o primeiro produto do Unio. E a partir daí eu tenho uma agenda que vai até 10, 11 da noite. Isso é diário. Isso é segunda, é sábado, é domingo. São 50 anos de jornalismo. Eu acordo, eu almoço, eu me divirto, mas eu não esqueço o jornalismo. Tudo o que eu tenho, eu construí com o jornalismo. Que eu diria, é difícil? Sem dúvida. Mas eu me encontrei nessa profissão, eu acho que pessoas que fazem da sua motivação, né, que buscam no dia a dia, sabendo que não é fácil. Não é fácil. Ninguém vai te dar. Ninguém vai te dar nada. Você tem que conquistar. Agora, você tem que ter a sua estratégia pessoal e fazer a sua caminhada. É assim que eu vou caminhando um dia após dia, né, Marcelo? E com essa pergunta sua, que é muito difícil. O jornalismo vai continuar existindo, de maneira diferente. Né? Maneira diferente. Eu venho do tempo da máquina de escrever que não era elétrica, João, que era máquina manual. Inclusive ia ter uma PEC agora, né, junto à Assembleia, para aumentar, né, o salário. Eu tinha visto ontem, né? Mas eu vou dizer uma coisa, faça o seu piso salário. Salarial, né? Faça o seu salário. Né? Eu sou de uma geração... De forma independente. Faça o seu salário. Eu fui criado para ser empregado, mas eu abdiquei de ser empregado há alguns anos, me aposentei, eu sou aposentado, mas continuei trabalhando. Então, assim, eu nunca me limitei a um salário. Nunca. O salário, para mim, é importante, era a referência. Ali mas eu sempre busquei alternativas. Sempre busquei. Sempre procurei enxergar. Procure olhar 360 graus, nunca 90, 180, né? Se você olha está fechado aqui, em algum lugar você vai encontrar alguma possibilidade. E não desistir nunca. Nunca desisto.
Nunca. E o Cláudio, no futuro, onde se imagina, continua em Manaus ou tem uma cidade que ama, que vislumbra para descansar mais? O Manaus já está caótico. Eu sofro com o calor, né? Mas que não, né? Eu sofro com esse clima, principalmente no segundo semestre. Eu hoje, em função da nossa empresa, eu poderia morar, graças a Deus, em qualquer parte. Mas eu tenho ficado em Manaus. Eu estaria hoje no Nordeste no segundo semestre, né? Mas a minha filha do meio vai estar grávida, vai ter bebê e eu vou ficar para o nascimento do bebê. Mas então, assim, eu passo algum tempo... alguma cidade específica do Nordeste? Hoje João Pessoa. João Pessoa. É porque é uma cidade de 800 mil habitantes, uma cidade com um clima bastante... com qualidade de vida legal. Eu adoro Minas, mas Minas está muito grande. Mora minha outra filha lá. Vou lá com frequência, eu tenho uma netinha, né? De 3 anos, a Beatriz... Mas morar, Marcelo, eu gosto de Manaus, com todas as suas dificuldades, respeito Manaus, sou muito grato a Manaus, Manaus me deu tudo que eu tenho, entendeu? Me deu assim, essa existência que eu tenho, então sou muito grato aqui. Tenho as minhas reclamações, vou continuar reclamando, brigando para que ela melhore, né? Mas a minha luta com ela é uma luta que não é pessoal, é porque realmente eu quero que seja uma cidade melhor para todos, não só para mim. Pô, bem legal. A gente está chegando ao final aqui do podcast. Eu quero agradecer o Cláudio aqui pelo tempo dele. Obrigado a vocês. Agradecimento pela gentileza. Cláudio, obrigado pela atenção, pelo carinho, tá? E pelas informações, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto conhecimento e só trouxe vantagem. Então, para achar o Único, como é que é? O Único está nas redes sociais, só Portal Único? Portalunico.com. Estamos em todas as redes sociais, temos nosso site. E estamos lá perfeitamente identificados. Tá certo. E tu tá subindo vídeos assim informativos diariamente? Sempre temos vídeos final de semana. A gente trabalha dentro de uma motivação política, mas a gente tem outros produtos também. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez ao Cláudio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Jornalista, mestre em Sociologia, ganhador do Prêmio ESSO lá em 1982. Um gênio. Escritor. Quem sabe futuro presidente garantido? Não. Não é melhor não se envolver com o boi bombado. Mais uma vez, muito obrigado. Torcedor é melhor. Obrigado aqui ao meu pai também, fazendo parte aqui do... Agora o Fominha diretamente dos estúdios. A Fominha agora de forma presencial. Obrigado. Obrigado ao João Bezerra aqui comigo também. Muito obrigado, pai. E boa sorte aí, Marcelo. Boa sorte a você, João, e ao Fominha. Muito obrigado, Cláudio. Fominha aí. Obrigado. E você ligado aqui com a gente na audiência... Eu peço sempre, não custa nada, para se inscrever, né, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, né, ativar as notificações para quando chegar vídeo novo nas redes sociais do Projeto Fominha e seguir o perfil também nas outras redes sociais, no Kawaii, no TikTok, no Instagram. Nos vemos então no próximo episódio aqui no Fominha, agora de forma presencial. Muito obrigado. Até lá. Tchau.